Não demorou mais de uma semana para que a leitura de O Monge e o Executivo fosse concluída. Esse livro eu terminei agora em janeiro de 2026 e me trouxe alguns insights, algumas reflexões muito importantes a respeito da liderança. Então a gente ouve esse livro, a gente já pensa, nossa, é um livro de autoajuda aí que de fato pouco pode contribuir, pode muito pouco ter um sentido de fato naquilo que se propõe. Mas eu vou destacar algumas frases, algumas palavras-chave, que para mim tem tudo a ver com liderança e não só uma liderança para aquela pessoa que trabalha numa empresa, num negócio grande, importante. Acho que todo negócio ele tem a sua importância, mas não somente no mundo corporativo, no qual o livro ele é direcionado, mas para quem representa ali um líder na família, um líder espiritual na igreja, ou até mesmo alguém que quer fazer uma diferença onde está. Acho que essa leitura fez muito sentido a respeito disso. Então, assim, é uma leitura com uma concepção muito cristã, mas ao mesmo tempo muito verdadeira, ao meu ver. Quais são as palavras que eu vou destacar aqui, a princípio? O líder é aquele que é um bom ouvinte que, de fato, sabe diferenciar aí o barulho externo daquilo que, de fato, está acontecendo, sabe verdadeiramente ouvir, e não somente enquanto o outro está falando, ele já está pensando em uma resposta imediata, mas sabe ouvir de forma passiva, paciente, recíproca, com respeito. O líder é aquele que vai exercer uma autoridade, não o poder ali, um tirano, mas o líder é aquele que tem autoridade. Ele se direciona para aquilo que as pessoas precisam, não exatamente com aquilo que as pessoas querem. Porque as pessoas precisam daquilo que tem muito mais valor, muito mais importância. Porque de fato é aquilo que é duradouro, que é transformador. Com isso, a gente pode ter em conta que o líder ele vai ser esse bom ouvinte, ele vai ter essa força de autoridade, ele vai ter um caráter. Então, a essência da própria liderança, o autor vai chamar o Hunter, ele vai falar que é o servir, mas não o servir, como eu falei agora há pouco, tudo que as pessoas querem. Não, senão de fato a gente está ali criando, está alimentando, reforçando comportamentos de pessoas mimadas, imaturas. Mas aquilo que as pessoas precisam, que nós possamos entregar. E a própria essência, além do serviço, é também o caráter. O líder, ele é de fato. Ele é. Ele não está. Assim, ele pode estar num cargo e pode ser ali momentâneo, ter ali um certo tempo de validade, mas ele também, ele é daquela forma. Ele, muito diferente do temperamento, que às vezes a gente tem ali uma certa base da natureza, uma base genética, uma base que eu costumo falar que vem de fábrica, né? A gente tem algumas características inatas, mas o caráter é uma personalidade trabalhada a tal ponto que esse hábito de ser uma pessoa nova, com bons hábitos, é enraizado também. Então isso para mim faz muito sentido. Então o líder ele também ele consegue ter essa autoridade que, que leva a uma influência para as pessoas, não uma influência coagida, mas aquilo que as pessoas vão vendo também que o líder faz, que ele vê que o líder se entrega e por isso ele influencia. Eu vou voltar a respeito da influência daqui a pouco. A missão do líder, né? Ele vê que o jeito que ele se tornou, que ele se formou, é uma missão de vida. Ele se doar estando lá em cima,
ou não em cima de todas as coisas, mas em cima de onde ele foi confiado. É ele que responde às coisas, né? Claro que isso então envolve uma missão de vida, envolve as escolhas, e são escolhas diárias, são escolhas difíceis, dificultosas, mas que tem ali um sentido de valer a pena, um sentido de vida. Eu vou voltar um pouco o caderno para a gente ver algumas frases que eu destaquei para a gente. Muito bem, então o Hunter, ele, para quem nunca leu o livro, você tem ali a figura de um monge que ele foi um grande executivo, ele foi ali um homem importante, influente, famoso, e ele abandona o mundo dos negócios, ele torna-se viúvo, e ele vai para um mosteiro beneditino entregar a vida a Deus e realiza retiros, realiza ali muitos trabalhos, orações, ele transforma a própria vida, né? É uma questão de entrega muito profunda. E o personagem, o John, ele vai lá beber da sabedoria, vai ter essa mentoria com o irmão Simeão, que é o monge, né? E tem várias pérolas esse livro, assim, de várias frases que de fato me tocaram, que foram para mim muito importantes. Eu vou trazer algumas, não de forma muito delongada, mas para somar, assim, para quem nunca leu, para ter essa vontade de ler o livro. Apesar do grande caos, da confusão, da política de poder e de todos os outros problemas, encontrava um líder que se responsabilizava por sua pequena área de influência, e isso fazia toda a diferença. Esse líder não conseguia controlar a grande organização, mas com seu comportamento diário, controlava as pessoas que lhe eram confiadas, lá embaixo, nos porões do navio. Então o líder, ele tomou ali um lugar, um status, um cargo, e ele falando agora, né, do bom líder, é aquele que exerce a responsabilidade, ele tem consciência que ele não tem um controle de todas as coisas, mas de coisas, digamos assim, pequenas, reais, ele tem esse discernimento. E se ele foi confiado ali um pequeno grupo de 10 pessoas, 5 pessoas, 20, ele faz a diferença onde ele está. A outra frase, ela soma essa ideia. Você é responsável pelo ambiente que existe em sua área de influência. Então, o líder, ele é um responsável. Não somente responsável digamos assim, pelos delitos alheios, mas ele tem ali uma carga de responsabilidade, de tornar um ambiente bom, dentro daquilo que é a possibilidade dele, de ser o exemplo e de ser diferente. Ele aos poucos, ele vai influenciar. Ele menciona também o autor, o James Hunter, uma frase que vem do Simeão, que é: há apenas duas coisas que apenas duas coisas na vida que vocês têm que fazer. Vocês têm que morrer e fazer escolhas. Eu achei essa frase muito interessante, muito enigmática, porque de fato você pensa na questão da coação dos trabalhadores, da quem você conduz e lidera, mas você também tem que dar a liberdade para eles. Então, é uma frase que vez ou outra eu menciono. A gente tem essas duas certezas, de fazer escolhas constantes e diárias, ou instantâneas até mesmo, e de que nós vamos morrer. Então isso é inevitável, né? Bom, quando a gente fala eles estavam comentando a respeito do tornar-se um líder com características adaptativas, saudáveis, que de fato funcionam. Eles estão ali
o monge Simeão com o John, com outro grupo de pessoas que representam ali o exército, a igreja, a escola, a saúde. Acho muito interessante essa representatividade e, e as pessoas falam assim, mas isso envolve uma disciplina, né? Isso envolve um esforço. Com certeza, envolve mesmo. E a gente tem uma definição ou um porquê da disciplina, né? Que é o objetivo de ensinar-nos a fazer o que não é natural. Então, assim, nós não aprendemos a andar de repente, não aprendemos a ler de repente, a escrever. Isso tudo envolveu um esforço, uma repetição muito grande, que hoje a gente tem consciência, né? Mas isso é para muitas coisas, inclusive para formarmos-nos como líderes, como pessoas responsáveis por um pequeno círculo no qual somos confiados. Ainda tem algumas frases que a gente pode pensar. A real capacidade de liderança fala muito de quem ele é como pessoa, como eu já adiantei. A liderança é essência, isto é, caráter. É em essência o caráter. Ou seja, a pessoa não vai fingir quem ela não é. A sã liderança, a liderança autêntica, ela tem esse caráter verdadeiro, essa formação autêntica. Eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu falei a respeito da formação humana, de que eu entendo a respeito da formação humana e de como que o caráter ele é imprescindível ser formado. Pensamentos tornam-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se caráter e o nosso caráter torna-se nosso destino. Olha só como que isso é interessante. Ações tornam-se hábitos, de tanto repetir, torna-se hábito. Hábitos tornam-se caráter e o nosso caráter torna-se nosso destino. Então, olha só como que o comportamento ele vai moldando a nossa própria sorte, aquilo que a gente costuma falar, né, de plantar as coisas, de o que eu quero semear daqui a alguns anos, eu planto hoje. Eu quero cuidar mais de mim mesmo, tá? Então eu vou tomar mais água, eu vou tentar fazer alguma atividade física para chegar numa velhice funcional, saudável. Da mesma forma, um líder, conforme o contexto do livro O Monge e o Executivo, é que cada dia eu tomo ali decisões diferentes, ações diferentes, que vai tornando-se um hábito, ou seja, vai ficando um pouco mais fácil, a gente pode pensar assim, que vai moldando depois o nosso caráter, o nosso jeito de ser, como as pessoas nos enxergam, e isso vai moldando a nossa sorte, o nosso destino. Parece pouca coisa, mas não é. Se a gente para pensar a respeito disso. Mas chega uma hora que alguém pergunta, e aí, vale a pena todo esse esforço para ser um bom líder? De fato, talvez o bom líder encontre fracassos constantes e, de fato, é inevitável. Mas eles vão elencando ali, eles vão conversando, eles vão construindo uma resposta, né? E eu até elenquei aqui dos benefícios de ser um bom líder, né? De como que quando isso funciona e aqui, se me permitem, eu estou vendo algumas formigas e você vê que é um esforço hercúleo, um esforço muito grande para elas transportarem pedaços de folha. Elas fazem isso o dia inteiro, por longos dias, vários dias, mas estão com um trabalho que uma hora, espere em Deus, que será concluído. E esse grupo que está com o monge Simeão, ele fala dos benefícios de você ser aí um líder, né, se você foi confiado com isso. Tem a questão do sacrifício, que de fato não é fácil, não é custoso, mas eles falaram assim, você tem ali a influência, um bom líder ele vai influenciar a partir da autoridade, sem o poder ali
que é tirano, que é coercitivo, que coage as pessoas de forma desagradável, de forma muito... eh, a pessoa não quer fazer aquilo, mas assim, então o líder ele vai ter essa influência, essa força de influenciar os outros com muita responsabilidade, com muita agradabilidade, digamos assim. Vai ter essa missão de vida que para ele vai fazer sentido, construir as pessoas, assim, digamos, né, construir um bom local. Ele vai ter também essa alegria de missão. Nem sempre é fácil, a gente sabe que alguns cargos de liderança isso é bem exigente, mas estou partindo do pressuposto que o livro traz para nós, a questão do sentido de vida, a questão da alegria, da influência, que estava em minhas mãos aqui, ele acabou escapando. E, sobretudo, é, quando a gente pensa lá no capítulo final da nossa vida, a gente fala que diferença que eu fiz ao mundo. Então, aquele que foi confiado a ser líder, ele vai poder responder, olha, eu fiz o melhor que eu pude, eu influenciei bem algumas pessoas, agi com responsabilidade e fiz sim a diferença, e valeu a pena. A gente pode até finalizar com aquela frase do Fernando Pessoa, que tudo vale a pena quando a alma não é pequena, né? Então, se você chegou até aqui, convido você a ler o livro, vai deixar aqui embaixo o link para você adquirir, você comprando, você me ajuda aqui também com o canal. Então, até o próximo vídeo.